Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos nessa sexta-feira para ouvirmos a palavra de Deus de hoje, para que ela possa ser luz para nossas vidas. E como estamos no mês da Bíblia, refletindo nas lives da Diocese da Paróquia o livro de Deuteronômio, nós aqui continuamos com o Evangelho da Liturgia do Dia, que hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Ouçamos então: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda acham que algum dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas ele advertiu-os para que não contassem isso a ninguém, e explicou: é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, o texto começa nos dizendo que Jesus estava a sós com os discípulos em oração. E aqui é muito importante, se a gente observa, e o evangelista Lucas em várias passagens nos mostra Jesus em oração inúmeras vezes, principalmente quando ele, no desenrolar da sua missão, precisava tomar decisões importantes. Então Jesus se recolhe e se coloca em oração, nesse relacionamento com o Pai, para escutar o que o Pai quer lhe dizer. Creio que isso também para nós é muito importante, porque vivemos uma vida muito corrida, temos que tomar muitas decisões, fazemos muitas coisas ao longo do dia, mas nem sempre paramos para podermos nos colocar em oração e tentar identificar o que Deus quer de nós, principalmente nos problemas que passamos na vida, seja no âmbito pessoal, da família, do trabalho, seja qual for. Então precisamos, como Jesus, cultivar uma vida de oração mais intensa para podermos realmente fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. E a prática da oração é um caminho para que isso possa acontecer. Depois Jesus chama os apóstolos que estavam com ele e lhe pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? E aqui é claro que Jesus estava, nesse momento de oração, fazendo uma grande reflexão sobre como estava a sua missão, se ele estava fazendo bem, para que as pessoas pudessem compreendê-lo e também querer saber como as pessoas estavam vendo. Então, é uma oração que, pelo diálogo que acontece depois, a gente pode perceber que está profundamente ligada à sua missão. É quando Jesus coloca essa pergunta para os apóstolos: quem dizem que eu sou? Ele quer um retorno. O que estão falando de mim por aí? Quem dizem, que eu sou realmente? E aí as respostas: uns dizem que és Elias, outros que és João Batista, ou algum dos profetas que ressuscitou. Então a resposta que Jesus tem, o retorno que Jesus tem é que ele é um grande profeta, como outros na história judaica, como por exemplo Elias e João Batista. Então Jesus tem esse retorno da parte do que os apóstolos escutavam dos outros, que ele era um grande profeta. E depois Jesus dirige a pergunta aos próprios apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora, eles que convivem com ele,
Eles que escutam dele, que veem os seus sinais, que estão caminhando, que se fizeram discípulos dele. Quem é Jesus para eles? E aí Pedro responde: o Cristo de Deus. Resposta certa. Fruto da experiência de encontro com Cristo. Fruto do encontro com Cristo. Só pode reconhecer quem realmente Jesus é quem buscar conviver com Ele, quem buscar se fazer seu discípulo. Esta é a fé proclamada por Pedro, pelos apóstolos, pela igreja que estava nascendo, e a fé que chega para nós até hoje. E esta fé que nós devemos amadurecer cada vez mais nela. Esta fé que a gente não tem só que proclamar com a boca, mas é uma fé que a gente tem que reconhecer fruto da experiência da sua vida com Deus. Nos tempos em que vivemos, fala-se muito de Jesus, escreve-se muito de Jesus. E vemos Jesus como um espírito muito iluminado, ou um Jesus como um homem muito bom, ou como um grande profeta, como os apóstolos ouviram na época, ou como um homem adotado por Deus para fazer a sua missão acontecer. Mas escutar Jesus como o Emanuel, o Deus conosco, o Deus vivo no meio de nós, se não é a igreja cristã para proclamar isto, não saberíamos quem é Jesus. Saberíamos algo de Jesus, que também é um profeta, que também é um homem bom, teve a sua missão, que tem as suas qualidades, mas reconhecer que é o enviado do Pai, que é o ungido de Deus, que é o Deus presente no meio de nós, isso nós não vemos fora da igreja. Então, é muito importante que nos tempos em que vivemos, porque lemos muitas dessas coisas, mas que a gente possa reconhecer realmente, mesmo assim, ler essas coisas, mas sabendo quem é Jesus para mim, de forma que aquilo que eu esteja lendo possa talvez até crescer a minha fé em Jesus. Nunca me afastar dele, nunca me ajudar a ter uma outra fé, uma outra visão dele, e nem muito menos deixar de me fazer discípulo dele. É importante que essa experiência de convívio possa ser experimentada por nós, mesmo no mundo em que vivemos. Depois ouvimos no texto que Jesus fala, que não é para eles proclamarem isto pelo mundo, que ele seria rejeitado. Não, primeiro isso, Jesus disse que ele não deveria proclamar isso pelo mundo. Por quê? Porque Jesus sabia que o seu messianismo não era o messianismo que o povo esperava. O povo aguardava o Messias como um libertador político, um guerreiro, talvez um rei que tivesse seu exército e pudesse combater o rei e o imperador e libertar o povo da escravidão de Roma, do Império Romano. E Jesus não era assim. E Jesus sabia que as coisas ainda não estavam claras para os apóstolos. Eles mesmos poderiam proclamar para todos que Jesus era o Messias e confirmar essa ideia que o povo tinha, que não era real. Diz que depois Jesus faz um anúncio da paixão. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. A ressurreição, coisa que os apóstolos ainda não eram capazes de compreender, apesar de Jesus estar proclamando-a. Aqui Jesus faz o anúncio da sua paixão para mostrar o quê? Que esse Messias não é esse rei glorioso que eles esperavam. Não era essa figura política que eles esperavam. Não era esse guerreiro que eles esperavam. Mas que esse messianismo que ele estava revelando passava pela dinâmica
do serviço. Era o messianismo de serviço, de se colocar para cuidar do outro, de fazer bem para o outro, de amar o outro, de se empenhar pela dignidade da vida humana. E que esse tipo de messianismo iria acomodar os poderosos. Por isso a cruz, por isso a sua morte. Não que Deus quisesse, mas Jesus sabia que os poderosos não iam acolher esse messianismo, porque Jesus iria incomodar. Falar de luta pela dignidade da vida para quem tem os interesses particulares não vai significar muita coisa. Denunciar as injustiças que acontecem, que causam empobrecimento e injustiça, não vai agradar aos poderosos. Cuidar dos excluídos da sociedade não vai agradar aos poderosos. Por isso que Jesus sabia que a rejeição estava no seu caminho, mas que acima de tudo ele confiava no Pai, entregava tudo ao Pai. Então, irmãos e irmãs, precisamos aprender o messianismo de Jesus como ele revela, e não como a gente gostaria. Estamos vivendo em épocas que, infelizmente, ainda estamos sendo como muitas pessoas estavam sendo na época do Cristo, né? Tendo essa visão distorcida. Por quê? Quantas pessoas ainda, né, querem que Jesus tenha um exército, né, um exército de Deus, um guerreiro de Deus? Quantas pessoas querem, né, ou fazem em nome de Jesus, né, apologia ao uso das armas, apologia à morte? Isso não tem nada a ver com o messianismo de Jesus, nada. Jesus não ensinou isso. Jesus não fez isto. Então, estão distorcendo a imagem de Jesus, o Cristo de Deus. Temos acompanhado, e eu vou estar essa semana pela terceira vez, que eu falei na segunda-feira, falei na quarta-feira e vou falar agora, né? Sobre o caso do padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que está fazendo um belo trabalho de cuidar e dar assistência para os moradores de rua. Quantas críticas ele está sofrendo, quantas ameaças ele tem sofrido. Por quê? Porque ele está em serviço, cuidando da vida daqueles que estão jogados na margem da sociedade, que são os moradores de rua. E está incomodando. Por isso as críticas e a perseguição. Não foi o mesmo que fizeram com Jesus? E é triste ver cristãos criticando o exemplo deste sacerdote, que compreendeu bem como Jesus é o Messias. Que nós possamos, então, ao longo da nossa existência terrena, professar a nossa fé no Deus vivo e verdadeiro, mas como Ele é, como Ele se revela em Jesus. E que possamos, assim, fazer da nossa vida e fazer da nossa igreja essa igreja messiânica, essa igreja de serviço, essa igreja de cuidado, essa igreja de amor. Porque é isso que o mundo está precisando e é assim que Deus é. Temos o banner aqui atrás, no mês da Bíblia, com a imagem de Santa Dulce dos Pobres, uma imagem visível de alguém que compreendeu isso muito bem. Peçamos a Deus essa graça de abrir os nossos olhos, a nossa mente, para que possamos compreender bem essa realidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nosso Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Fiquem na graça de Deus. Uma boa sexta-feira para vocês.